Professor Frederico Viotti, gostaria que o senhor dissesse para a gente, que o senhor contasse para a gente sobre o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e esse combate ao comunismo. Com muito gosto. Bom, o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira ele foi criado há 20 anos por discípulos do professor Plínio Corrêa de Oliveira. São pessoas que, com ele, na década de 60, fundaram a Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade. Hoje, essas pessoas continuam a mesma luta, a mesma campanha que faziam naquela época. Hoje, elas continuam através do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, junto com outras TFPs ao redor do mundo. Atualmente, essa ação das TFPs que existem em vários países e associações congêneres, como aqui no Brasil o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, constitui a maior organização ou rede de organizações de inspiração católicas, anticomunistas, que existem em atividade no mundo. A TFP se notabilizou no Brasil pelas campanhas de ruas, pelas campanhas contra o comunismo, e o Instituto continua na mesma linha. Mas com um detalhe muito importante, que às vezes, e eu digo isso porque eu sei que muitas pessoas têm essas dúvidas, algumas pessoas entendem o comunismo apenas como uma questão político, social, econômica. Então, inclusive, costumam dizer, não, mas o comunismo acabou em 89. 1989, com a queda do Muro de Berlim, em tese, o comunismo teria acabado. Bom, isso não é bem assim por vários fatores, inclusive porque ainda hoje nós temos Cuba, Coreia do Norte, China, países oficialmente comunistas. Mas muito mais do que isso, é porque o comunismo ele se metamorfoseou, ele se transformou de uma revolução com a cara fechada, amarrada, para uma espécie de revolução sorridente que quer conquistar as pessoas através da cultura. Então, ainda que os países não sofram uma ditadura comunista como era da União Soviética, a partir de 1917, quando eles tomaram o poder na União Soviética, na Rússia, e transformaram na União Soviética, embora no Brasil não se tenha, e no Ocidente não se tenha uma ditadura comunista, como era esse modelo antigo do sistema comunista, há sim uma grande influência das ideias comunistas. Há um comunismo cultural que vai tomando conta do Ocidente. Então, as pessoas, muitas vezes, até aquelas que são contra a ditadura do proletariado, a famosa ditadura do proletariado que houve na Rússia, muitas dessas pessoas se deixam influenciar pelas ideias que são comunistas, pelo menos não do ponto de vista físico, econômico, político, social, são culturalmente comunistas. Então, é a visão igualitária da sociedade, em que o pai vai perdendo autoridade sobre o filho, o professor vai perdendo autoridade sobre os alunos e vai se criando uma espécie de anarquia na sociedade. Com isso, qual é a consequência? A moral, como nós entendemos, criada, defendida pela Igreja e ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, vai sendo abandonada gradualmente por causa dessas ideias. Então, o nosso papel não é apenas combater um sistema econômico, social e político, mas é combater essas ideias que, embora não sejam, muitas vezes, conhecidas como comunismo, acabam influenciando na mesma linha a sociedade, transformando a sociedade para que ela deixe de ser aquilo que ela foi no passado. Então, o Brasil de hoje, cada vez é menos parecido com o Brasil, e cada vez se parece mais com aquilo que é o contrário do que os brasileiros entendem como seu país. E foi por isso que muitos brasileiros, já desde 2014, 2015, foram às ruas pedindo exatamente isso. Eu quero o meu Brasil de volta. Porque é esse Brasil que foi sendo descaracterizado por causa dessas ideias que foram sendo difundidas na sociedade de forma camuflada, sem dizer explicitamente aonde queriam levar as pessoas, mas que foram destruindo o Brasil tradicional como ele era. O Brasil que nós queremos de volta. Observando, assim, o senhor colocou esses últimos anos e os manifestos que aconteceram em 2013, né, julho de 2013 até o presente, e um despertamento do brasileiro para o tema da política. Muitos cientistas políticos, como o professor Olavo de Carvalho, inclusive, denunciaram o Foro de São Paulo, denunciaram
ações comunistas que estavam ocultas embaixo desta narrativa Uhum. que diz que o comunismo acabou, não há mais com o que se preocupar, são apenas realpolitik, né? São apenas discussões políticas cotidianas, né? E aí fica o questionamento. Fica o questionamento. Há comunismo no Brasil ou não? Embora não seja aquele comunismo soviético de 1917, mas Uhum. há comunismo no Brasil hoje? E parece que não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Não é exatamente o comunismo clássico que as pessoas estão acostumadas. Eu costumo dizer que em 1989, quando caiu o Muro de Berlim, não foi, em certo sentido, apenas a queda daquele regime que existia lá, mas foi também a demolição da barreira que separava os dois mundos como eram separados antes. Aquela queda do Muro de Berlim também significou o fim de uma espécie de barreira em que essas ideias começaram a ter um livre curso, não que não tivessem antes já no Ocidente, era muito perigoso. O Dr. Plínio, inclusive, combateu muito isso desde a década de 30, de 40, ainda nos primórdios de todos esses movimentos. Mas depois da queda do Muro de Berlim, as pessoas se desengajaram dessa luta. E com isso, essas ideias que já existiam, e com essas levas de pessoas que, de um lado para o outro, porque não havia mais entre a diferença de um mundo ocupado pelo comunismo e um mundo, digamos, capitalista, isso mais ou menos foi desaparecendo. Houve, portanto, a perda da capacidade de fazer contraste em relação àquilo. A queda do Muro de Berlim, em certo sentido, permitiu que essa mistura entre os dois mundos se tornasse cada vez mais sutil e, por isso, mais perigosa. E as ideias comunistas passaram a ser menos combatidas porque pareciam que estavam mortas. E com essa aparência de que não existiam mais na sociedade, elas se disseminaram na cultura de forma muito mais forte. E aquilo que nós estamos vendo hoje, no fundo, sem ser um regime comunista tout court, um regime comunista como era da União Soviética, foi fazendo com que as pessoas, em termos de arte, que inclui, portanto, música, gastronomia, arquitetura, até mesmo nas relações dentro das famílias, como a questão do aborto, a questão do casamento chamado igualitário, que é o casamento homossexual. Esse também é um outro tema que às vezes as pessoas não fazem a ligação entre eles, mas na França, por exemplo, eles chamam de casamento igualitário, por causa dessa visão igualitarista que vai sendo imposta na sociedade. Isso tudo fez com que aquilo que antes estava contido diante de um bloco nomeado como bloco comunista, hoje esteja agora muito mais misturado na sociedade. Não sei se ficou claro, mas me parece que essas ideias hoje elas estão muito mais presentes na sociedade do que antes. Tá, eu entendo analisando aquilo que o senhor acaba de me dizer, que se trata de uma espécie de contextualização da, aspas, luta de classes, né, Uhum, proletariado e de classes sociais, né, proletariado e uhum, patrões, para o âmbito mais estendido da sociedade. Então, são atributos humanos que me parece que entram numa espécie de conflito de acordo com a mesma visão de oprimido e ah, opressor. Então, seria os homossexuais contra os héteros, né? Então, uhum, você teria, quando você, por exemplo, os negros contra os brancos, as mulheres contra os homens, crianças contra os adultos e ah, etc. Né? Então, o gordo, agora tem o gordo a contra o magro. gordofobia. É. Uhum. Então, onde você tiver um atributo humano, onde você encontra um atributo humano, você consegue separar em dois grupos, e aí você identifica um como opressor, outro como oprimido, e coloca eles em choque. Essa é a visão que eu tenho. É disso que o senhor está falando? Exatamente. Eu tenho a impressão que a luta de classes original do comunismo agora passou por uma espécie de luta de raça, luta de sexos, é uma espécie de luta de todos contra todos. Isso faz parte desse movimento identitário que vai criando cisões dentro da sociedade. Ao invés de caminhar, digamos, para uma espécie de melhor aceitação mútua das pessoas, dentro de uma espécie de moral, dentro da verdade. Ao contrário, o que vai acontecendo hoje é uma divisão cada vez maior das pessoas em grupos
que são identificados com certas características. E esses grupos são instrumentalizados pela esquerda para fazer frente, para fazer uma espécie de onda de contestação social. Essa contestação social vai dar até nos movimentos ecologistas mais radicais, que colocam a natureza contra o homem também. É o mesmo princípio. E dentro do próprio homem, a ideia de que a princípio é preciso soltar todas as suas vontades, todos os seus instintos, como se houvesse uma espécie também de luta de classes interna dentro do homem. Então, aquilo que a pessoa refreava antes para um princípio moral, inclusive porque uma sociedade não tem como subsistir se cada um faz aquilo que ele quer, a hora que ele quer e como ele quer, é impossível. A pessoa tem que ter o senso do dever, o senso da moral, das obrigações, mas não, esse movimento vai quebrando até dentro do homem a capacidade dele resistir aos seus impulsos, achando que a resistência aos impulsos seria uma coisa ruim, porque haveria, em certo sentido, uma luta interna dentro do homem das paixões que são oprimidas pela razão humana. Então nós temos que começar agora, até mesmo dentro do próprio homem, a quebrar isso tudo. Portanto, as ideias desse princípio filosófico que criou o comunismo, ou melhor dizendo, que o comunismo é uma das etapas, que o comunismo é uma das formas, que o comunismo é uma das suas manifestações, esse mesmo princípio que vai destruindo a civilização, hoje foi chegando muito mais longe, embora já não use os mesmos nomes. Entendi. Tá bom. Muito obrigado, professor Frederico. Bom, eu fico à disposição, agradeço muito a oportunidade e, aliás, para todos que ouvirem o vídeo depois, estamos à disposição nos nossos canais, nós temos YouTube, Instagram, Facebook, etc. Entre em contato conosco, teremos muito gosto de poder, inclusive, tratar desses assuntos com pessoas que queiram conhecê-los com maior profundidade. Muito obrigado.